Bariri, uma palavra colhida da língua tupi, que se traduz em águas barulhentas, volumosas e perigosas, que dá o nome a esta cidade maravilhosa que é o nosso berço. Nós estamos aqui dentro dessas 4 paredes, um local que transpira história, que transpira emoção, para contar um pouquinho mais para vocês desta terra cujo apelido era a milionária do Vale do Tietê. E essa cidade tem muita história para contar. Junte-se a mim, venha comigo. Você vai conhecer um pouquinho mais daquilo que significa o lugar que você nasceu, o lugar que você vive, para que você respeite e ame cada vez mais. Nós vamos contar passo a passo, mostrando monumentos que muitas vezes as pessoas não conhecem, para que você também sinta no seu coração o valor que tem a nossa querida cidade. Estamos no interior do 4º templo construído da Igreja de Nossa Senhora das Dores de Bariri, uma das joias mais importantes dos patrimônios culturais e históricos de Bariri. Aquele primeiro barracão, depois já havia necessidade da construção de um novo templo que abrigasse com mais conforto os cristãos. Então, foi construído uma igreja um pouco maior, coberta também com sapé, com as paredes barroteadas, e também tinha dentro, iluminado por vários lampiões a querosene. Alguém passando por frente da igreja um dia olhou de cima a baixo e pensou ver como se fosse uma pata chocando seus ovos. E ele falou, parece uma pata choca. E esse apelido pegou. Então ficou conhecido como a Igreja Pata-Choca, a 2ª igreja de Bariri. Os tempos mudaram, a população também cresceu e já havia necessidade de um templo maior. Então foi construída a terceira, aquela que foi a 3ª igreja matriz de Bariri. Esta já no estilo europeu, bem maior, totalmente fechada, de tijolos, coberta de telhas, já com bastante conforto e segurança. E dentro dessa igreja, dessa 3ª igreja, as obras de arte que ali continham eram de um valor inestimável, mas um dia ela também teve que ser demolida. E nós consideramos como tendo sido um dos maiores crimes que se cometeu contra o patrimônio, contra a conservação do patrimônio histórico-cultural de Bariri. Naquela 3ª igreja, quantas pessoas se casaram, quantas crianças foram batizadas, quantas almas foram encomendadas, e ela tinha um brilho interior muito grande. Ela possuía 4 quadros enormes de pintura em tela, cujo pintor chamava-se J. Carvalho, na época um dos pintores mais importantes do Brasil. Esse pintor cearense mudou-se para Bariri, montou um ateliê para pintar as telas que continha naquela igreja. Uma delas era do Anjo da Guarda, uma tela que teria aproximadamente 1,5 m, 2 metros de largura por
uns 4 ou 5 de comprimento. Verdadeiras joias. Infelizmente, com a demolição, essas peças se perderam. Os lustres de cristais também se perderam. Mas havia necessidade, então, da construção de uma nova igreja, que é essa onde nós estamos nesse momento, considerada a 4ª e monumental Igreja Matriz de Bariri. Este painel, localizado logo atrás do altar-mor desse templo, tem uma história muito interessante, muito triste, e tem algo a ver também com a Segunda Grande Guerra Mundial. O que ocorreu? Quando a Alemanha, em 1939, invadiu a Polônia, dando início à Segunda Grande Guerra Mundial, matou muitos poloneses, judiou, prendeu. Um deles era um jovem artista chamado Aristark Kaskurewicz. Amputaram suas 2 mãos, deixando somente um toco dos braços, e também o cegaram do olho esquerdo e foram embora. Aristark, ainda jovem, conseguiu se recuperar e aos poucos, mesmo sem suas 2 mãos e sem o olho esquerdo, ele não perdeu a arte que tinha dentro do seu coração, do seu espírito. E para poder trabalhar, botar para fora, expor aquilo que ele sabia, provavelmente com algum parente ou algum amigo, depois de cicatrizar das feridas nos seus braços, ele pedia para que alguém afixasse os pincéis, cinzéis e ferramentas que ele usava para fazer a sua arte. E assim foi feito. Quando foi feita esta igreja, uma das pessoas da comissão soube desse artista, que ele era considerado o arquiteto dos deuses, por causa do trabalho que ele fazia, monumental. E ele aceitou o projeto, veio até Bariri, desenhou esse painel e começou a trabalhar. Esta obra tem um valor inestimável. Muitas pessoas não sabem dar o valor que isso aqui tem. E é isso que é o nosso dever hoje. Contar o significado, não só desse templo maravilhoso, mas do que contém dentro dele. Esta é uma obra rara e Bariri tem uma delas. Aristark Kaskurewicz terminou esta obra e foi-se de Bariri. Não tivemos mais notícia dele, mas deixou aqui marcada aquele crime que fizeram com ele na Segunda Grande Guerra Mundial, deixou um pouquinho daquilo que estava dentro dele. Esse maravilhoso painel. Estamos, neste momento, no interior do sobrado da família Sabag, aqui na esquina da Rua 7. A história desse sobrado tem seu início e durante a década de 30. O patriarca, se chamava Elias Sabag, foi quem construiu esse prédio. Ele tinha um sonho, construiu, deu o projeto para o grande arquiteto Ângelo Marini, que fez tantas outras construções na nossa cidade, e levou um certo tempo. Quando terminou a construção do prédio, infelizmente, o senhor Elias veio a falecer. Houve então uma cerimônia religiosa na igreja ortodoxa aqui da nossa cidade, e de lá o cortejo seguiu, porque era na mesma rua, até que esse espaço, e aconteceu algo inusitado, mas muito significativo, principalmente para homenagear o seu patriarca e quem construiu. O caixão contendo
corpo do Sr. Elias subiu por essas escadas brancas que nós já conhecemos, e eles fizeram questão de entrar com o caixão em todos os cômodos deste prédio, tanto no andar superior quanto no térreo, para homenagear o seu patriarca, o seu construtor. A maior parte dos materiais de acabamento eram materiais importados dos Estados Unidos, mais precisamente essa escadaria, por exemplo, de mármore branco, corrimão, e essa muralha, essa pequena repartição de madeira aqui toda torneada, tudo isso veio de Nova York. Este sobrado mostra a pujança e a riqueza que tinha Bariri. Nessa época era conhecida como a milionária do Vale do Tietê. Estamos em frente do prédio da Igreja Ortodoxa São Jorge da cidade de Bariri. Na verdade, não é uma igreja só pertencente a Bariri. Ela pertence ao Estado, ao país e ao mundo, às Américas também. Ela foi uma das primeiras a serem construídas no Brasil, eram 11 inicialmente, e ela foi a quinta a ser construída neste mesmo local. Tem muita representatividade na história e da formação de nossa cidade, em virtude de ela ter sido construída por imigrantes que vieram para Bariri no início da década de 1910, e em grande número os sírio-libaneses vieram para Bariri, assim como italianos, espanhóis, portugueses. Por que ela está aqui? Porque os sírio-libaneses que para cá vieram tinham um poder aquisitivo e eram extremamente religiosos, se uniram, fizeram uma sociedade. Em 1915, ela é anterior à sociedade italiana, chamava Sociedade Sírio-Libanesa São Jorge de Assistência. Alguns anos depois, a sociedade já fortalecida, em 1926, compraram o terreno onde se localiza esta igreja, contrataram um excelente arquiteto, Angelo Marini, que já havia construído outros prédios históricos na nossa cidade, assim como o Museu Mário Fava, a Santa Casa e tantos outros prédios importantes. E eles então começaram a construção em 1926. 2 anos depois, 1928, o prédio já estava concluído e em 1929 rezou-se a primeira missa em árabe ortodoxa aqui nesse local. Era tão importante que receberam uma visita de um bispo ortodoxo russo, com grandes festividades. E essa assistência não era só regional, ela alcançava até o sul de Minas Gerais, quando o padre de Bariri, o último padre deles, era o padre João Eide, ele viajava de Bariri até Araxá para poder dar assistência religiosa aos ortodoxos daquela região. A importância histórica, cultural desta igreja é imensa e nós estamos lutando para que isso se preserve, para que nós não percamos esse patrimônio histórico-cultural da nossa cidade. O bairro do Livramento foi crescendo, novas moradias, novas casas de comércio, a população do bairro começou a aumentar. Algumas famílias então doaram uma quadra do terreno onde foi erguida esta igreja. Mas ela foi extremamente importante e continua sendo, porque aqui ainda continua existindo nos finais de semana missas e outras orações.
Eu me lembro também de ter frequentado aqui quermesses, muitas quermesses, festas mesmo, com muita música, com muita diversão, muita pipoca. Isso tudo aconteceu por quê? Por causa da construção da igreja. A igreja atraiu o público para esse local. Há uma lenda de que Bariri começou aqui pelo bairro do Livramento. E o que é lenda é porque não tem comprovação. Mas nós temos comprovação de que a cidade não começou por aqui. Em 1833, José Antônio de Lima, com sua esposa, 17 anos, grávida, e mais uma equipe de amigos, saíram de Araraquara. 2 ou 3 meses depois, chegaram aqui onde se originou a cidade. Vamos imaginar provavelmente onde hoje estão ou a Avenida Claudionor Barbieri ou a Avenida 15 de Novembro. E ele desceu com todos os seus companheiros e foi descendo até encontrar o córrego do Sapé, onde hoje existe aquele posto de combustível, posto Ipiranga. Naquela ponte, exatamente ali próximo, foi que teve início a cidade de Bariri. Isso nós podemos dizer com certeza porque existem documentos comprobatórios. E onde nós estamos aqui, dentro dessa capela, que foi erigida em louvor a Nossa Senhora Aparecida, ela foi construída, não temos o ano exato, mas provavelmente 867, 66, aproximadamente. E ela foi a primeira, que não desse formato que nós estamos vendo, era um barracãozinho também. Depois de algum tempo é que foi construído esse prédio. O nome correto é Bairro do Livramento. É aquela outra igreja em louvor a Nossa Senhora do Livramento. Disse bairro da Igrejinha. Disse bairro da Igrejinha é por causa desta onde nós estamos. E esta igreja então foi construída depois de algum tempo, e aqui com certeza aconteceram casamentos, batizados, até que se construísse a igreja maior. Então esse é um pouco de história dessa igreja. Nós não temos mais nada referente a esta construção. A única coisa é que sempre foi um lugar de muita fé e de muito respeito. A partir de 1910, começaram a chegar a Bariri imigrantes. Esses italianos que vieram, a grande maioria, foram trabalhar na roça, os bracciantes, que eram os braçais. Alguns vieram com capital e se fixaram na cidade em diversas profissões e comércios também. Esses tinham um pouco mais de poder aquisitivo. Esses resolveram se unir e montar uma sociedade. Em 21, teve início então a Società Italiana di Beneficenza 4 de Novembro. Como nós temos o dia do descobrimento do Brasil, da independência, como nós comemoramos essas datas, o italiano também tinha as suas datas, e a principal delas era o 4 de novembro, que era o dia da unificação da Itália. E essas festas eram feitas neste salão. Então, o que ocorria nesse dia? Era aberto ao público, a maioria sempre italiano. Aqui cantavam os hinos e choravam muito a saudade da terra que ficou distante, do outro lado do Atlântico. Deixaram as parte da família, a saudade da mama, a saudade da nona, e aqui eles afogavam essas saudades com vinho e muita tarantela. Divertiam-se. Então, o que este prédio, o que tem de história dentro dessas paredes, nós não podemos jamais esquecer os nossos antepassados de qualquer raça que ajudaram a construir a história da nossa cidade. Quando o Brasil entrou na Segunda Grande Guerra Mundial, imediatamente o presidente Getúlio Vargas, não só no Brasil, em outros países também isso ocorreu, mandou fechar todas as instituições do eixo. O que os sócios ainda fizeram? Deixaram de alugar,
fecharam o prédio, trancaram as portas, tiraram as bandeiras, tiraram o distintivo da família Savoy que ficava no alto do prédio, para que nada, nenhum resquício ficasse sobre italianos. E se fecharam. Os italianos, sentidos em perder este prédio, como tinham diretores aqui que eram mesmo diretores, eram diretores também da Santa Casa, como nós dissemos anteriormente, todas as noites se reuniam para pensar numa solução para não perder esse patrimônio. E o que aconteceu? Existia um médico, o Dr. Carlos Baltazar da Silva Azevedo, que era médico e secretário da mesa diretora da Santa Casa, um homem de muita inteligência, de muita cultura. Ele conhecia os estatutos da Santa Casa, obteve uma cópia dos estatutos da Sociedade Italiana e o que ele encontrou ali, num dos parágrafos, dizia o seguinte: em caso de dissolução da sociedade, seus bens patrimoniais deverão ser doados para uma outra entidade beneficente. Pronto, resolveu. A única entidade beneficente que tinha era a Santa Casa. Fizeram um documento, enviaram para o governo e o governo aceitou. Nesse documento dizia o seguinte, que a sociedade pretendia doar o prédio para a Santa Casa para oferir renda e aumentar a capacidade do hospital. E foi aceito. Felizmente, isso aconteceu, senão nós estaríamos aqui nesse momento. Poderia ter sido demolido, o governo teria tomado conta e demolido. Mas felizmente essa atitude ocorreu e deu certo. A partir daí, o prédio pertencendo à Santa Casa, ela não, passou a alugar o prédio. Então, enquanto o mundo for mundo, esse prédio pertencerá à Santa Casa, portanto, pertencerá a Bariri. Mas o prédio foi se acabando. Todas as entidades que alugavam simplesmente davam uma demão de tinta para manter. Mas paredes estavam caindo, trincadas, até que surgiu a ideia de se fazer o Museu Mário Fava, onde nós estamos hoje. Felizmente conseguimos uma união, trabalhou-se muito, muitas coisas aconteceram nesse meio de tempo e felizmente nós conseguimos reformar o prédio e está essa maravilha que é hoje. Sem dúvida nenhuma, este prédio, sem dúvida nenhuma, é dos prédios mais significativos da cultura e da história de Bariri. Dentro dessas paredes se respira essa história que nunca haverá de morrer. Ninguém ama aquilo que não conhece. Graças a Dio por questo momento de nostra vita.